Bom dia, galera. Vamos lá. Ou boa tarde, né? A gente vai falar sobre razão, tá bom? Conteúdo novo de razões. Primeiro você tem que saber o que é uma razão. A razão entre um número e outro, né? Entre o número A, que é um A, e o número B, ou seja, dois números, né? Dois números quaisquer. A razão entre um número A e um número B é o quociente de A sobre B. Então, A está para B. Pode ser representado em forma de fração ou assim em forma de divisão, tá bom? Como assim? É só colocar um em cima do outro? É só fazer isso. É como se fosse uma comparação. Exemplo. Numa sala, 12 meninos e 18 meninas. Deixa eu ver se melhorar aqui o zoom. Pronto. Numa sala, 12 meninos e 18 meninas. Determine a razão entre meninos e meninas. Então, eu quero saber a razão entre meninos e meninas. Então, eu pego o número de meninos, que é 12, e o número de meninas, que é 18. Então, a razão entre meninos e meninas é 12 sobre 18. Só que a razão tem uma leitura específica, tá bom, gente? Mas primeiro a gente vai simplificar. Então, a gente vai simplificar aqui. Por 2, aqui dá 6 e aqui dá 9. Simplifico de novo, porque ainda dá por 3, que dá 2 e aqui dá 3. Então, pronto. O mínimo possível, o redutivo é 2/3. Só como eu falei, né, a razão tem uma leitura específica. A leitura específica é essa. 2 está para 3. Como se fosse uma comparação. 2 está para 3. Certo? Vamos continuar. A razão entre meninas e meninos. Agora é o contrário. Meninas é na ordem. Meninas em primeiro. Então é o 18. E meninos vem sem sequência. Então ele fica embaixo. Então aqui era meninos e meninas. Na B é meninas e meninos. Então tem diferença. Quando a gente simplificar aqui vai dar 2/3, né? Que eu já fiz aqui em cima. Como é a leitura? 2/3 não, né? No caso, 3 meios. Porque aqui é o contrário. Então, aqui vai ficar 3 está para 2. Essa é a leitura correta. E uma razão. E o item C, a razão entre meninas. Então, primeiro vem as meninas. E o total de pessoas. Total de pessoas. Como é que eu vou saber o total de pessoas? Só somar a quantidade de meninos e meninas, que dá 30. Então, vamos fazer a simplificação aqui por 2, que dá 9, e aqui dá 15. E eu vou por 3 agora, que são divisíveis por 3, que dá 3 e 5. Então, a leitura é 3 está para 5. Então, 3 está para 5. Então, essas são as leituras de uma razão. A está para B. Ou eu posso escrever assim. Aqui eu poderia escrever 3, 2,5. Aqui eu poderia escrever 3, 2,2. E assim vai. Certo? Pode escrever em forma de fração ou desses dois pontinhos. Os termos da razão. Quem são esses elementos da razão? Então, o número que está em cima não é o numerador e denominador, como na fração. Na razão tem outro nome, que é antecedente e consequente. Então, quem vem primeiro é o antecedente, quem vem depois é o consequente. Por exemplo, o antecedente aqui é o 2 e o consequente é o 3. Já nessa item B, o antecedente é o 3 e o consequente é o 2. E no item C, o antecedente é o 3 e o consequente é o 5. Beleza? Razão inversa. Muito fácil, gente. Razão inversa é só você inverter o antecedente pelo consequente. Então, se a razão era AB, A está para B, o inverso dela vai ser B está para A. Essa é a razão inversa. Por exemplo, a razão inversa de 2 está para 3 é 3 está para 2. A razão inversa de 3 está para 2 é 2 está para 3. A razão inversa de 3 está para 5 é 5 está para 3. É só inverter, certo? O antecedente com o consequente.
Aí existem algumas razões especiais que a gente calcula, né? A escala, que ela está indiferente aqui porque ela é realizada com duas grandezas de mesma unidade, certo? Como assim? Comprimento, a escala, vamos para a primeira, né? A escala é o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real. A escala é utilizada muito em gráficos, gente, em mapas, certo? Que eles pegam o mapa e representam o tamanho real de um lugar, de uma cidade, e transformam em um mapa, né? Um livro. A escala ela é feita dividindo o comprimento do desenho pelo comprimento real. Então, se eu quero saber, por exemplo, a distância de uma cidade para outra no mapa, eu olho lá a distância, né, no mapa, certo? Que vai dar em centímetros, né? Que o mapa é pequeno. E eu quiser saber o tamanho real, basta eu fazer a conversão aqui para o tamanho real, fazer a multiplicação pela escala. Então a escala vai estar sempre indicada no mapa e eu vou saber o tamanho real. E tem essas outras que são razões especiais, né? Tem mais, mas eu vou pedir só essas duas. Primeiro é a velocidade média, que são com grandezas diferentes. Para descobrir a velocidade média, basta dividir a distância percorrida para completar um trajeto, dividido pelo tempo gasto por ele. Então a gente pode resumir como sendo que a velocidade média é a distância pelo tempo. Isso aqui vocês vão aprender em física. Certo? A unidade de medida é metros por segundo ou quilômetros por hora. Esses são os geralmente mais utilizados. E a densidade demográfica, que é o número de habitantes, né, de uma cidade, de um local, de uma região, dividido pela área dessa região. Certo? Então, a densidade demográfica é habitantes por área. E a unidade de medida dela é habitantes por quilômetros quadrados. Vamos aqui para os exemplos. Qual a velocidade média de um carro que percorre 1.200 km em 20 horas? Então, a velocidade média é a distância pelo tempo. Qual é a velocidade média? Então, já sei que eu vou usar essa formulazinha da velocidade média. A distância. Qual foi a distância que ele percorreu? Aqui, ó. 1.200 km. Aí não precisa botar aqui o quilômetro não, vou botar só para desencargo. Pelo tempo que ele gastou. Em quanto tempo ele percorreu esses 120 km, esses 1.200 km? Em 20 horas. Então basta agora fazer a divisão de 120 dividido por... Aqui 120, 1.200 dividido por 20. Corta aqui, ó, 0 com 0, vai ficar 120 dividido para 2, que vai dar 60. A unidade de medida, ó, é quilômetros. Ó, o tracinho aqui da fração, ó, por hora. Então, a velocidade do carro era de 60 km por hora, certo? Lembrando que as unidades têm que estar juntas, ó, quilômetros por hora ou metros por segundo, certo? Não posso botar metros por hora nem quilômetros por segundo, não, que são unidades muito discrepantes. Mas a velocidade da luz é quilômetros por segundo. Aqui agora vamos para o item B. Uma cidade tem 120 mil quilômetros quadrados, certo? E um total de 64 milhões de habitantes. Tem muita gente. Acho que exagerei aqui no exemplo, mas tudo bem, não tem problema não. Então, ele pergunta, calcule a sua densidade demográfica. Então, a densidade demográfica são os habitantes dividido pela área. Os habitantes dividido pela área daquela região. Quantos habitantes tem nessa região? 64 milhões. Então, 64 milhões dividido pela área. Quanto de área tem lá? 120 mil. Então, agora é só você dividir. Corta 0 com 0. 0 com 0. Era esse aqui, né? 0 com 0, 0 com 0. Esse com esse. Sobrou 6400, 6.400 dividido por 12. Então você vai dividir aqui 6.400 dividido por 12. Começa pelo 64, que vai dar 48.
vai dar 5, que vai dar 60. 5 vezes 12 dá 60. Sobra 4. Baixo 0, 40. Aí dá por 3, que dá 36. Sobra 4. Baixo outro 0, dá 40, que vai dar por 3 de novo, que vai dar 36. Aí vai sobrar 4, vai ficar vírgula aqui, ó. Então vai ser 533,33333 habitantes por quilômetro quadrado. É como se a cada quilômetro quadrado tivessem 530 habitantes morando. 533. Então basta você identificar as unidades, gente, e fazer a divisão, certo? Na questão de razão é só comparar um número sobre o outro. Na hora da leitura é fulano está para cicrano, né? A está para B. O inverso é o contrário. A razão tem antecedente consequente e tem essas razões especiais, certo? Vocês vão fazer a atividade da página 133, a questão 1. Na 134, a questão 3, 4, 5, 6. Na 135, a questão 7, 8 e 9. Beleza? Vou deixar tudo aí no Classroom. Qualquer dúvida pode falar comigo, tá bom, gente? Beijão.